Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E bora tocar o terror na terra. Hoje é mais um dia, mais uma oportunidade de fazer aquilo que precisa ser feito. Todas as semanas nós temos essa oportunidade de escolher aquilo que nós devemos fazer. Então seja bem-vindo aí, você que faz parte desse pelotão 459. E todos os dias dessa semana você tem aprendido a cultura do reino. Então seja aí muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bora explodir mentes e corações. Para aquecer os dedinhos aí, coloca aí. Da onde você está falando? Qual a sua cidade? Qual o seu país? Já deixa um comentário. E você que curte as lives do 459, já dá um botãozinho de like aí e compartilha essa live com 3 pessoas que mais fazem sentido para você. Manda lá pra galera. Ó, tem gente de Mossoró, Sumaré, Lisboa, São José dos Pinhais, Vilhena, Timóteo, São José dos Campos, Chapecó, Ipu, Taió, Joaçaba, Araçatuba, Porto Elizabeth, África do Sul, Acris. Que massa! Porto Elizabeth, eu vou fazer um Ironman em março aí, Porto Elizabeth, na África do Sul. Coelho Neto, Maranhão, Hortolândia, Mirassol, Tocantins, Angola, Guarujá, São José da Barra, Osasco. Gente do país inteiro e do mundo inteiro. Então, bora explodir mentes e corações. Deixa eu saber aí, você que está chegando hoje no 459, coloca um xizinho assim, um X. Você que está vindo pela segunda vez, 2x. Terceira vez, 3x. Coloca aí, se é a primeira vez, um X, 2 vezes 2x, 3 vezes 3x. Ó, a Cláudia da Alemanha, Tocantins, Itaí Paulista. Quem é das antigas aí, coloca aí, dinossauro. Sou das antigas. Olha os dinossauros, Guilherme Cabreira aí, meu irmãozaço. O brabo das antigas. O Guilherme é das antigas mesmo. Acho que ele é mais velho que eu, né? Comecei a acompanhar o 459 a 2022, Gui. 2022, comecei a acompanhar o 459, o Guilherme é das antigas mesmo. Bora lá então para a nossa leitura, pega aí a tua Bíblia e vamos começar a nossa leitura sem delongas. Eu quero te trazer algo que explode o meu coração todas as vezes que eu leio. Esse sermão foi dado em cima do Monte das Oliveiras. Está lá em Mateus capítulo 5. Coloca aí, Mateus capítulo 5. Tem gente da Flórida, Dino, tem uns dino aí, uns dinossauros das antigas. Muito bom. Vamos lá então. Pega aí. Já escreve Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, ele fala sobre as bem-aventuranças. Tiago, por que isso é importante entender sobre isso? Que as bem-aventuranças vão nos mostrar um novo comportamento, uma nova maneira de viver, algo que é importante para a nossa vida. Existe uma grande diferença na cultura do reino entre favor e merecimento. E eu já vou te explicar sobre isso daí, só que antes eu preciso fazer uma leitura com você de Mateus 5. E a gente vai imergir nesse texto, e imergindo nesse texto você vai começar a entender algumas coisas. Você vai ver que tudo que é merecimento é possibilidade. E tudo que é favor é cumprir aquilo que você foi chamado. Então, merecimento fala sobre uma possibilidade. Sou merecedor de ter um corpo saudável, é porque isso é possível. Sou merecedor de ter uma vida confortável, é porque isso é possível. O favor é cumprir um chamado. Favor é uma atitude merecida. Então, a gente vai ler aqui Mateus capítulo 5. As bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: presta atenção, existe uma diferença entre discípulo e multidão. Não só no status daquele momento, mas existe uma diferença em mentalidade entre aquele que é discípulo e aquele que é
multidão. Qual é a diferença deles? A diferença está na expectativa de cada um. A multidão, ele tem uma expectativa. Qual que é a expectativa da multidão? O que você pode fazer por mim? Todas as vezes que você tiver expectativa de multidão, você vai falar: o que você pode fazer por mim? Já a expectativa de discípulo é: o que eu posso fazer por você? Já toma essa bomba nuclear no meio do peito, nesse primeiro momento do dia, para começar a mudar o seu pensamento sobre merecimento e favor. Então, quando começa a escrever e mostrando que Jesus começou a pregar, ele já distingue quem é multidão e de quem é discípulo. A multidão, ele sempre vai ter uma expectativa de: o que pode fazer por mim? O que as pessoas podem fazer por mim? Não, eu não prospero por causa do governo, não prospero por causa da minha família, não prospero por causa do meu cunho, não prospero isso. É sempre a expectativa do que o outro pode fazer por ele. Já o discípulo, não. Discípulo, que significa aprendiz, ele fala o seguinte: o que eu posso fazer por você? Isso é uma chave poderosa quando você começa a entender que você tem muito mais a acrescentar do que a receber. Jesus sempre fala o seguinte: eu vim para servir e não ser servido. Porque maior é aquele que entrega algo, maior é aquele que serve. Maior é aquele que transborda. Escreve aí: maior é aquele que transborda. Aí ele começa agora a falar sobre as bem-aventuranças. O que é a bem-aventurança? As bem-aventuranças contêm muito daquilo que Deus deseja de nós, à medida que procuramos seguir a vontade dele. E o que é essa bem-aventurança que está em Mateus 5? Eu vou ler aqui uma nova versão internacional, NVI. Muita gente me pergunta qual é a Bíblia que eu utilizo, a NVI. Esse estilo de vida declara a perspectiva e a prioridade que o Senhor tem, assim também como os limites que ele estabelece. À medida que examinamos o plano divino dessa passagem, nós podemos nos perguntar como alguém conseguiria viver de acordo com ele. A verdade é que ninguém pode viver isso sem a ajuda de Deus, sem o favor de Deus. Seguir o plano do Senhor exige sabedoria e graça proveniente dele. Então, o que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre um estilo de vida. Escreve aí: bem-aventuranças são estilos de vida. As bem-aventuranças é um estilo de vida. Olha o seguinte, versículo 3: bem-aventurados, quer dizer, alegre-se os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que são os pobres espíritos? No original, pobre em espírito, se você quiser grifar, pobres em espírito significa pitocos. P-T-O-C-O-S. O que significa pitocos? Um mendigo no chão, pobre espírito. Imagina você agora uma cena de um mendigo no chão implorando por comida, por pão. Ele é tão humilde não é a palavra, ele é tão miserável. Se não tiver alguém que o entregue um pedaço de pão, ele morrerá. Presta atenção. Bem-aventurados. A primeira conexão, ou o primeiro status que é colocado, que nós devemos ser pobres em espírito. Nós devemos ser, ou nós estamos como pobres em espírito. Somos tão dependentes de Deus que se Ele não nos entregar o pão de cada dia, nós não conseguiremos viver. E às vezes você acha ou vive achando que é uma morte física. Não, existe o que mais existe são pessoas mortas vivendo, andando pela rua. Pitoco significa um mendigo no chão implorando por pão. Então todos alegres, bem-aventurados são aqueles que imploram por comida, pois deles é o reino dos céus. Eu estou trazendo uma tradução livre para você entender isso, está no versículo 3. Versículo 4. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Como assim os que choram? Quer dizer, Tiago, eu preciso passar chorando a minha vida toda? Não. Os que choram significa os que lamentam a sua condição pecaminosa. Eu estou te dando um passo a passo. Se você quiser grifar, indo anotando o que eu estou te falando, ou no seu caderno, no seu celular, no seu tablet, no computador,
Os que choram não é passar uma vida inteira vitimista, mimizenta, mas os que lamentam a sua condição pecaminosa. Quando fala de felizes são os que choram, pois serão consolados, felizes são os que reconhecem realmente a sua condição pecaminosa. E se não for através do Espírito, consolando, guiando e orientando, nós não estaremos vivendo bem. Versículo 5. Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Durante muito tempo foi entendido que os humildes seriam pessoas pobres, pessoas sem nada, pessoas sem relevância. Não, nunca é sobre isso. Como que alguém que é filho do ouro e da prata vive uma vida miserável, sem recursos, sem influência? Bem-aventurados os humildes. Quem são os humildes? Os mansos. Quem que são os mansos? São aqueles que abrem mão. Opa, dá um bom dia pra galera aí. Cabelão aí. Bem-aventurados humildes. O que são humildes? Humildes barra mansos. Não são aqueles que não têm dinheiro, que eles são pobres. Por quê? Você foi chamado como filho do dono do ouro e da prata, e o Senhor te fez próspero para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas. Você foi chamado como um agente nessa geração de transformação. Você foi chamado nessa geração como alguém, quando fala sobre ser humilde, está falando de alguém que abre mão dos seus direitos, mas cumpre os seus deveres. E é poderoso isso. Alguém que abre mão do seu direito, mas cumpre os seus deveres. Todos os dias você é chamado para cumprir os seus deveres como um cidadão do reino. E deixando de lado os seus direitos. Ah, eu tenho direito disso. Vou buscar os meus direitos. Obrigado. Vou buscar os meus direitos. Não, moço, vai cumprir os seus deveres. Deveres para como cidadão do reino. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Todas as vezes que você lê justiça, justiça significa cumprir a vontade de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede. Quer dizer, todos aqueles que buscam a justiça de Deus. O que é justiça? É cumprir a vontade dele. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Quer dizer, bem-aventurados que buscam cumprir a vontade de Deus. Olha só que poderoso. Todos aqueles que buscam cumprir a vontade de Deus serão recompensados, serão alegres. Versículo 8. Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. O que significa misericordioso? São todos aqueles que são perdoadores. Quem que são os misericordiosos? Eles sabem que não são melhores que ninguém. Eles nunca estão buscando seus próprios interesses. Eles não se alegram com a justiça. São todos aqueles que sabem que são perdoadores. Misericordioso é alguém que entrega perdão todos os dias às pessoas. Que entende que todos nós somos falhos. E todos nós estamos propícios aos erros. E aquele que é misericordioso, ele não fica trazendo notas promissórias sobre o pecado de alguém. Nós não ficamos pesando sobre alguém. Não, mas lembra, você fez isso. Não, você não pode por causa disso. Não, não vou te dar a oportunidade por causa disso. Não, moço. Todo aquele que é misericordioso, ele é um perdoador. Ele sabe que ninguém é melhor que ninguém. E a única coisa que nós queremos buscar é um lugar no sol. Buscando todos os dias a estatura do varão perfeito. Seja você alguém misericordioso. Seja você alguém perdoador. Pois obterão misericórdia. Presta atenção. Foi o Senhor que te trouxe até aqui. E é Ele que vai te levar para uma próxima fase. Às vezes você fica culpando as pessoas, culpando as oportunidades, mas foi Ele que te trouxe até aqui. E é nós que vamos continuar buscando Ele todos os dias para Ele continuar nos levando. Que essa cara aí. Tá vendo careta? Nós temos que ser o quê? Perdoadores. Fala assim, perdoador. Perdoador. Versículo 7 a gente estava, né? Agora qual que é?
Versículo. Aqui, ó, não, tá aqui, ó. Ó, esse aqui é o capítulo. O grande é sempre o capítulo. Então tem o livro aqui, ó. Mateus. Capítulo 5 é igual os pequenos. Agora, o 7, a gente lê o 8. A tua Bíblia não tem os números, tem? Os versículos? Não, a gente vai ler o 8 agora. Então, versículo 8, coloca aí. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Quem são os puros de coração? São aqueles que focam no interior. Os puros de coração são aqueles que focam no interior. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? São aqueles que levam paz e acabam com todas as brigas. Os pacificadores não são os que começam briga, mas são todos aqueles que terminam, independente daquilo que faz ou acontece, eles são aqueles que acabam com as brigas. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Justiça é cumprir a vontade de Deus. Bem-aventurados que eles são perseguidos por causa de cumprir a vontade de Deus. Quer dizer, todo aquele que cumpre a vontade de Deus é como Paulo, como Daniel, como Moisés, como Abraão, como os discípulos. Eles abrem mão do seu, como Pedro, eles abrem mão do seu conforto. Bem-aventurado todos aqueles que abrem mão do seu conforto por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Todo capítulo 5 fala sobre as bem-aventuranças, sobre todos aqueles que buscarão e herdarão o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguirão os profetas que viveram antes de vocês. Uau! Então escreve assim, bem-aventurança é um estilo de vida. Você que está aqui nessa manhã de quarta-feira, lembre, a bem-aventurança é um estilo de vida. Qual é o estilo de vida? Ser alguém pobre em espírito, ser alguém que chora, alguém que é humilde, que tem fome e sede de justiça, é misericordioso, é puro de coração. Me ajudei, coloca um puro de coração. Cadê o outro? Puro de coração, é pacificador. Pacificador, mais um. Pacificador. Que são perseguidos por causa de justiça. Todos eles que carregam essas características entendem que isso é um estilo de vida. Então, eu vou traduzir para você em tudo aquilo que eu fiz. Bem-aventurado, aqueles que imploram por comida, mendigos pedindo por comida. Lembra a figuração daquilo que significa pobre em espírito? Feliz todo aquele que lamenta a sua condição pecaminosa, que são aqueles que choram. Todos aqueles que abrem mão dos seus direitos, são mansos e humildes, mas cumprem seus deveres. Que buscam cumprir a vontade de Deus, que é ter fome e sede de justiça, são perdoadores, sabem que não são melhores que ninguém. Bem-aventurados todos aqueles que focam no seu interior e não olham para fora, porque é do interior que fluem rios de águas vivas. Feliz todos aqueles que são pacificadores, que levam a paz e acabam com as brigas e abrem mão do seu conforto. Quando você começa a cumprir isso, você começa a limpar e odiar aquilo que o Senhor odeia. Salomão falava o seguinte: se você quer amar o Senhor, odeie aquilo que ele odeia. O que o Senhor odeia? Um coração orgulhoso, arrogante, soberbo, prepotente, com mau comportamento e um falar perverso. Isso são as coisas que o Senhor odeia. Quando a gente olha lá para Provérbios capítulo 8, fala exatamente sobre isso daí, sobre lavar o coração todos os dias. Porque é do coração que procede as fontes de águas vivas. É do coração. Mas um coração que é lavado, limpo. Coração que é limpo todo dia. Como que lava um coração? Pega uma faca, faz um buraco e limpa. Limpa. Ou arranca aquilo que é sujo. O que é sujo? Arrogância,
Soberba, Uhum. prepotência. Uhum. Sabe o que é prepotência? É achar que tem a potência antes mesmo de começar. É uma pré-potência. Ele tem que fazer tudo, não sei o quê. Calma, só vai lá e faz. E aí fica se... Cuidado para não sair daí. Fica arrogando sobre si. E como que eu lavo o coração? Adicionando aquilo que é bom. O que é aquilo que é bom? Amor, Música. lealdade. A música é boa. Mas no coração, as características do coração: amor, lealdade, sinceridade e equilíbrio, que é bom senso. Vai pra aula? Dá um beijo. Bora. Faz um forte e corajoso no carro lá. Tá? O que fazer aqui? No carro. Então faz no carro lá. Beijo. Ei, seguinte. Por que isso, Thiago? Porque eu quero que você entenda e precise entender que nós somos o que nós falamos sobre sal e luz nessa geração. O que é ser sal e luz? Versículo 13 continua falando isso de Mateus 5. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Para que serve o sal, além de temperar? O sal, antigamente, ele era utilizado para matar as bactérias. O sal, ele é ofensivo. A mensagem, ela é ofensiva. Quando fala sobre dar gosto, é sobre ser atrativo. Você, que é sal nessa geração, precisa ser ofensivo e atrativo. E o sal, além de temperar, ele gera sede. E presta atenção, sede de uma água que, se experimentar, nunca mais terá sede. Sal, ele serve para conservar. Então, você é chamado como sal, como alguém que é temperado, alguém que é atrativo, alguém que é ofensivo e alguém que gera sede. Putz, se você entender isso, tudo que você vai fazer a partir de hoje tem que ser nesse formato. Temperado, atrativo, que gera sede e principalmente ofensivo. Quando eu entendo isso, eu falo o seguinte: não vou ser um sal que vai ser pisado que não adianta mais. Ele continua falando: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia, ou quer dizer, uma luminária, uma lanterna, sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia, coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Escreve comigo aí onde você está escrevendo, lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Lugar apropriado. Você é colocado no lugar apropriado. Quando você é colocado no lugar apropriado, você ilumina todos. Se você não está iluminando aonde você está hoje, o lugar está desapropriado. Um lugar apropriado é um lugar que suporta a sua luz. Às vezes você está num lugar, numa discussão, só está porque está num lugar desapropriado para esse momento, para essa geração. Então vamos entender. Existe uma diferença, sabendo realmente quem eu sou, os frutos do reino, de como acessar o reino, a característica de viver, e aí você começa a entender que existe uma diferença entre favor e merecimento. Coloca aí. Favor versus merecimento. Tudo que ele é merecimento é uma possibilidade. Favor é cumprir aquilo que foi chamado. O que é o favor? Favor é uma atitude merecida. Nós não recebemos o favor porque nós merecemos. Nós recebemos o favor por causa de uma graça. É uma atitude merecida do Senhor.
Já o merecimento, ele é uma contraprestação por algo que eu faço, que você faz. Então vamos lá. Merecimento são as possibilidades que eu crio. Favor é todo bônus que você recebe depois de obedecer ou viver o seu propósito. Escreve aí. Favor é um bônus. Aquele resultado que você quer não é sobre merecimento, merecer ou não. É sobre um bônus que você recebe. Você está lá alimentando bem, fazendo exercício, se dedicando a uma vida saudável. Você é merecedor disso. Aí você entra numa competição, tem uma boa colocação, esse daí é o bônus por estar no favor. Porque aquilo não foi projetado, ou talvez quando você começou no primeiro momento nem tinha imaginado isso. Isso é o bônus que acontece no caminho. O que é o favor de Deus? É quando ele te pega no percurso e ele potencializa o seu resultado. E eu vou te explicar, esses dias explodiu minha mente, meu coração, que eu entendi exatamente o que era favor. Favor só acontece quando você está no caminho e ele vai ser potencializado. O favor de Deus não pega ninguém deitado, ele pega todas as pessoas cumprindo o propósito. Olha que interessante. 2020, comecei a cumprir, comecei a acompanhar o 459. Agosto de 2020, comecei a acompanhar aqui o 459. Em janeiro de 2021, eu comecei a trabalhar com o Pablo. Eu entrei no suporte técnico da plataforma de lançamento e comecei lá. Logo depois, ele me chamou para ser CEO de uma das empresas, que é a Marçal Digital, que faz os lançamentos, que cuida da imagem dele. E eu lembro que eu fiquei 8 meses aqui, nessa programa aqui que a gente utiliza para transmitir as lives, chama StreamYard. Eu ficava aqui no StreamYard dando play e acabando a live. 8 meses. E um dia eu tive a oportunidade, eu tenho um problema com a internet, qualquer lá, e não pôde aparecer, eu tive a oportunidade de vir aqui compartilhar algo e explodiu. As pessoas falaram, caraca, mano, quem é você? De onde que veio? Onde que você estava e tudo mais. Lembra? O favor, ele te pega no caminho. Eu já vinha fazendo lives, mentorias, palestras, cursos, infoprodutos. Se eu tivesse parado esperando, o favor não tinha me pego no caminho. Mesmo que eu tivesse tido a oportunidade de fazer uma live, não era sobre o favor. O favor é quando eu encosto nele, ele fala o seguinte, tá aqui, você se dedica, você faz acontecer, tá aqui. Conecta com esse meu filho, que é um servo bom e fiel, e esse é o meu favor para vocês. É nunca esperar ter algo para começar a treinar aquilo. Obrigado, Priscila. Nunca é esperar ter algo para fazer, mas eu faço para que no meio do caminho as coisas acontecem. Então, quando você começar a entender isso, vai entender que o favor de Deus, ele não pega ninguém deitado. Ele pega cumprindo o propósito. O que é o favor de Deus? O favor de Deus na aviação é como se fosse um vento de cauda. O que é um vento de cauda? Você está aqui com o seu avião, ele está no aeroporto. Deixa eu colocar aqui embaixo. Ele está aqui, ó. Ele está aqui no aeroporto. Isso aqui, ó. Fazer do lado de cá. O avião, ele está aqui. Um avião no solo nunca pegará um vento de cauda, porque ele está no solo. O que é o merecimento? Merecimento é sobre a possibilidade, sobre aquilo que eu treinei, sobre aquilo que eu fiz. Então, um piloto, para colocar um avião para voar, ele precisa estudar, se dedicar, fazer hora de voo, fazer os testes, colocar combustível, ligar, acionar tudo. E quando ele entra em voo, isso é o merecimento. Não merecimento é estar estacionado. Uma super máquina sem as habilidades necessárias. Isso aqui é não merecimento. O que é o merecimento? É estudar, dedicar, colocar combustível e começar a voar. Voando. Estou aqui, ó. Voando. E o que é o favor?
É o vento de cauda. Ei, presta atenção. Eu não sou merecedor, não, moço. É só você começar a fazer algo. Eu não sou merecedor, não. Você só não tirou o avião do chão. Eu não sei falar, não sou merecedor de ter alunos. Não, é só tirar o avião do chão. Tirou o avião do chão. Comece a ser merecedor. E no momento certo, em algum momento do plano, na aviação são vários planos de voo. Quando você vai decolar, tem um briefing que você precisa saber em qual plano de voo que você vai voar. Com quantos pés você vai voar. Então, eu não sei se o favor está aqui, se está aqui, se está aqui ou está. E só vou encontrar se eu estiver voando. Aí, não merecimento, merecimento, favor. Favor são as possibilidades que você encontra. Tiago, eu não consigo ser pobre em espírito. Quer dizer, eu não consigo ser dependente de Deus, eu não consigo ser simples, eu não consigo ser humilde. Eu busco meus próprios interesses. Não merecimento. Se você começar a treinar, a ir para o merecimento, as coisas acontecem. Escreve aí nos comentários. Eu sou merecedor. Eu não sei para você, mas isso aqui já explodiu minha cabeça. Eu não sei você desse lado, mas se eu estivesse dentro de uma sala do método IP, que a gente faz aqui todo final de semana em Portugal, tem método IP. No final de semana que eu tô aqui, eu já tava com vontade de jogar essa mesa para cima aqui. Escreve aí, eu sou merecedor. O merecimento só alcança quem está em movimento. Um favor só alcança quem está em movimento. O favor de Deus não pega ninguém deitado, ele só pega alguém que está cumprindo o propósito. E você precisa entender que o favor de Deus ele vale mais do que qualquer dinheiro. Às vezes você fica, mas as pessoas, as circunstâncias, estou ganhando menos dinheiro. Ei, presta atenção. O dinheiro não vale de nada perto do favor de Deus. Cumpra o favor dele, cumpra o seu propósito e ele vai entregar o favor dele. Você vai ver que o Senhor ele vai levantar o teu nome e exaltar vocês em diversas situações. Pega essa palavra que eu estou te liberando nessa manhã de quarta-feira. Você verá que o Senhor vai te levantar, vai levantar o seu nome e exaltar vocês em situações diante dos homens. E quando ele fizer isso, também não está querendo para te mostrar nada. Ele está só gerando mais autoridade. Só que nunca esqueça que o favor é algo imerecido, não é algo que eu mereço. Eu recebo o favor porque eu mereço, porque eu acordo todo dia cedo, é porque eu mereço, porque eu trabalho. Não. É um favor imerecido que ele entrega a todos os filhos que estão cumprindo o seu propósito. Não é sobre o quanto que você faz, o quanto que você se dedica, não. É sobre algo imerecido. O favor não faço por merecer, mas obedeço aquilo que ele me chamou. Todas as vezes que você cumprir aquilo que ele te chamou, você vai estar debaixo do favor. Por isso que o dinheiro vale menos do que o favor. Ele continua falando aqui em Mateus 5, versículo 14. Nós falamos só sobre ser sal. Olha só o que ele continua falando no versículo 14 do capítulo 5 de Mateus. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Escreve, eu sou merecedor. Escreve, eu sou merecedor. Eu sou merecedor. Mesmo ele sendo um favor imerecido,
Só por ser filho você é merecedor. Não são pelas suas obras, mas é por quem você é. Você entrou em pânico e falou, como que é o favor imerecido e eu sou merecedor? Não, presta atenção. É imerecido por aquilo que você faz, mas merecedor por quem você é. Só pelo fato de ser filho, você é merecedor. Não é pelo aquilo que você faz ou deixa de fazer. Só que o favor vai ser cumprido na vida daquele que está em movimento. Talvez você seja merecedor, só que está voando num plano de voo mais baixo. Quando eu começo a me dedicar a fazer aquilo que ele me chamou, eu começo a voar cada vez voos mais altos e a probabilidade de pegar um vento de cauda, um favor, vai ser muito maior. O favor vai acontecer nas possibilidades que eu encontro. Então você precisa tratar as 3 áreas do merecimento: a independência, a interdependência e a dependência. Independência, interdependência e a dependência. O que é independência, Thiago? A independência vai te gerar um problema. Existe também um cuidado que você tem que tomar com a elevação do seu ego. Essa é a independência. Qual que é o ponto positivo? O ponto positivo é que você é um governante pleno. Essa é a independência. Então ela vai te gerar um problema porque existe um cuidado que você precisa tomar por causa do ego. E se eu puder te indicar um livro, leia um livro chamado Ego Transformado. Você vai ver que o ego é como se fosse um balão, uma bexiga, que ele enche e diminui. Como assim enche e diminui? Às vezes você se compara com alguém menor, tá com o ego inflado. Sou bom, eu faço tudo. E aí aparece alguém superior a você, naquele mesmo momento, aquilo ali começa a murchar. Eu não sou nada, eu sou fraco. É interessante isso. Que o ego não quer ser uma pessoa boa, quer ser melhor que outras pessoas. Então isso é independência. A dependência vai ter esse problema, ela vai gerar em você uma elevação de ego. Só que o ponto positivo é que você é um governante pleno. O que é interdependência? Então a gente tem a independência. A interdependência tem conexão com pessoas de fora. Se você tiver interdependência, você vai experimentar um nível de maturidade onde você vai envolver pessoas e a chegada é certa. Porque ninguém consegue construir nada sozinho e nem vai longe demais sozinho. É interdependência. Então você tem conexão com outras pessoas. E a dependência? A dependência vai gerar um grande problema na sua cabeça. Isso vai gerar escravidão. Vai tirar sua maturidade e acabar colocando limites em você. Toda vez que você for dependente de alguém, ele vai estar te limitando. E se você for dependente de alguém que é um alienador, isso vai te deixar cada vez mais distante de conquistar a independência ou o governo. Como que é isso, Thiago? Existem pessoas que são alienadoras, circunstâncias que são alienadoras. Quais são essas? A mídia, ela pode ser alienadora, um parente, um amigo, uma autoridade, alguém pode ser alienador. O que é uma pessoa alienadora? Alienador é todo aquele que rouba um direito ou um dever seu. Alienador é todo aquele que toma algo que é seu, de direito, ou uma posse sua. Então, todo alienador, ele quer fazer o quê? Alienar algo que é seu, de direito. As suas vontades, os seus bens, as suas decisões. Quando você estiver debaixo de um alienador, você se torna alguém dependente. Escreve aí, nunca um livre aprisionará a liberdade de outras pessoas. A única coisa que um livre deseja é que outras pessoas sejam livres. Já um alienador, não. O alienador fala o seguinte, não, liberdade não. Vamos ficar aqui dentro desse reduto aqui, que é mais fácil. Deixa que eu tomo as decisões por você, deixa que eu escolho por você, deixa tudo aquilo que são os seus bens, que eu faça a gestão, deixa que eu faça aqui. Não, pode deixar. Isso cria o quê? Uma dependência.
Então você tem que sair da fase da dependência. Como que eu saio da fase da dependência, Thiago? Olhando e sabendo quem você é. Quem que eu sou, Thiago? Um membro, cidadão do reino, com uma cultura do reino. Qual que é a cultura do reino? Alguém que é pobre em espírito, alguém que chora, alguém que é humilde, alguém que tem fome e sede de justiça, misericordioso, puro de coração e pacificadores, perseguidos por causa da justiça. Que a gente acabou de ler no capítulo 5, os primeiros versículos, sobre as bem-aventuranças, sobre as características. Tiago, como que alguém que é pobre em espírito pode alcançar a independência, que é ser um ser governante? Porque ela fala sobre um mendigo no chão implorando por comida. Presta atenção, porque nunca é para essa terra, ou para as pessoas dessa terra. É sobre implorar por comida para aquele que é dono do reino, para aquele que é o rei de toda obra. Quem já me conhece sabe aqui que a minha cabeça ela tá explodindo, meu coração ele tá a mil, porque quando você começar a entender isso, você sai. Não é sobre aquilo que você fala, mas é sobre aquilo que você vive. Só alcança a independência quem é livre, só é livre quem é dependente de Deus. E quando você fica dependente de Deus, você está livre de qualquer outra coisa. Quando eu sou alguém simples, alguém que olha para a minha condição pecaminosa, eu já não coloco mais o meu eu no centro das coisas. Eu já não coloco o meu eu dependente, achando que ele é o centro do universo. Porque eu lamento essa minha condição pecaminosa. Eu abro mão de qualquer direito e cumpro os meus deveres. Eu sou manso para com Deus. Não são com alienadores. O problema é que quando você não entrega a Deus, quer entregar para as outras pessoas, que são falhas e pecaminosas. O Instagram tá travando, é? Alguém falou? Tudo que é merecido é possível. Tudo que é a favor é cumprir aquilo que você foi chamado. Então lembre-se, merecer é possibilidade. Favor parece uma impossibilidade, só que impossibilidades não existem. Lembra sempre que o favor ele vai te alcançar quando você estiver voando. Quando eu estiver voando, o favor me alcança. Então, o que eu quero te convidar no dia de hoje, a gente vai começar a caminhar para o fim do nosso entendimento, para você entender mais uma vez sobre a cultura do reino, daquilo que é importante e daquilo que é um estilo de vida. A questão é sempre, qual será o meu propósito? Lembra que o propósito não é revelado. Você tem a missão, mas não é revelado o propósito. O propósito é um vislumbre que você tem durante toda a sua vida. Como que é isso? O propósito daquilo que Deus te chamou é algo que vai. Existem dois tempos. Existe o Kairos, que é veio de Deus e volta para Deus. É uma linha reta. O Kairos, ele é atemporal. E o que é o Cronos, que é o tempo cronológico? Veio de Deus, bateu na terra, cumpriu um propósito, cumpriu uma missão e volta para Deus. O que é conhecer o meu propósito? É ter vislumbres do meu propósito. O que é vislumbres do meu propósito? É olhar tudo aquilo que coincidentemente eu já vivi, experimentei ou tive na minha vida. Para você ter um vislumbre do seu propósito, você precisa olhar para trás. Por que eu encaro e entendo isso, que nós não temos clareza do nosso propósito? Porque se nós tivéssemos clareza do nosso propósito, nós gostaríamos de opinar sobre ele, achar aquilo que era melhor ou não de fazer. Ah, mas por que o propósito da Zélia é melhor que o meu? Por que o propósito da Marcela é ir para tal lugar? Por que o propósito da Lúlia é isso aqui? Por que o meu é esse?
Se eu tivesse clareza do propósito, ficaria questionando, escolhendo sempre, tomando as decisões baseadas no meu eu. Quando eu digo sobre ter vislumbre do propósito, é você escolher o próximo passo, os 200 metros adiante, baseado em tudo aquilo que você já viveu lá atrás. Mas como você viveu, não como peso, presta atenção no que eu estou te falando. Você viveu como experiências. Por exemplo, eu tenho vislumbre do meu propósito que tem a ver com nações, tem a ver com uma mensagem mais globalizada e alguns status. Por que isso, Thiago? Porque quando eu tinha 12 anos, eu recebi uma palavra dessa. Quando eu tive 16, eu comecei a experimentar. Quando eu tinha 20, eu comecei a viajar o mundo inteiro. E fiquei um bom tempo fazendo isso. Então eu caso uma pessoa fora do Brasil, eu sou chamado fora do Brasil. Então são coisas do meu passado, pontos que eu tenho um vislumbre. Vislumbre eu tenho uma pequena noção, consigo vislumbrar algo, consigo olhar algo. Ele não está muito claro, mas eu consigo olhar algo. Então, eu começo a olhar para tudo aquilo que eu já experimentei um dia na minha vida, todas as experiências que eu tive na minha vida, e eu falo o seguinte: puxa, existe um padrão em comum em tudo aquilo que eu já experimentei. Talvez meu propósito seja vinculado com isso. Deixa eu dar mais um passo, e aí eu dou mais um passo. E esse passo, ele engrena com tudo aquilo que eu passei. E aí eu vou começar a viver isso. Isso é louco demais quando você entender. Se você parar agora e fazer uma lista de tudo que você já experimentou, viveu, passou, conectou. Não, faz isso daí, depois você me manda o resultado. Você fizer tudo isso, você vai começar a encontrar que tem um padrão. Quando tem um padrão, quando começa a ter um padrão, você fala: opa, talvez o meu propósito é para isso. Você não foi colocado num trabalho à toa, você não foi colocado numa cidade à toa, você não conectou com uma pessoa à toa, nada é por coincidência. E mesmo se fosse coincidência, isso que você conectou, experimentou, te trouxe novas habilidades, novos conhecimentos, novos dons, novos talentos, que vai ser utilizado no cumprimento do seu propósito. Eu sei que nem todo mundo entendeu isso que eu estou te falando nos últimos 5 minutos, porque é uma doideira e é complexo para te falar ou te mostrar em 5 minutos isso. Mas se você pegar essa linha, você vai começar a entender quão fácil é tomar as próximas decisões. Quão fácil é tomar as próximas decisões. Dá um putz aí e bora explodir mentes e corações no dia de hoje. Você tem um chamado para o dia de hoje que é exercer a cultura do reino. Qual é a cultura do reino? Ser pobre em espírito, chorar pela sua condição pecaminosa, ser humilde, manso, abrir mão dos seus direitos, ter fome e sede de cumprir a vontade de Deus, ser misericordioso, ser puro de coração, pacificador e perseguido. Respira fundo aí, bora fazer um boot. Bora fazer um boot. Bora respirar aí, vamos fazer um boot. Tira o dedinho do teclado agora. Respira aí. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Todos os dias o Senhor nos entrega uma nova oportunidade e é isso que nós agradecemos. Agradecemos porque, mesmo falhos e pecadores, o Senhor nos entrega todos os dias uma nova oportunidade. Mesmo não sendo merecedores com as nossas ações, o Senhor nos entrega, para todos aqueles que estão cumprindo seu propósito, um favor imerecido. E é por isso que nós louvamos teu santo nome e agradecemos. E hoje é mais um daqueles dias onde mentes e corações foram ativados para um novo tempo. Tempo esse de cumprir o teu propósito aqui na terra, como é feito nos céus. Eu vejo um batalhão sendo levantado de homens e mulheres com fome e sede da tua palavra. Homens e mulheres que vão impactar como ogivas nucleares nessa geração. Pessoas que vão abrir seus negócios em diversos países,
continentes. Vejo homens e mulheres sendo ativados para falar, entregar a sua mensagem. Homens e mulheres palestrando, dando treinamento, criando suas empresas, produtos, serviços. Homens e mulheres colocando um novo tempo. Hoje é um divisor de águas. Veja hoje como um divisor de águas. O seu coração, nesse exato momento, ele pulsa. Pulsa de uma forma muito acelerada. Alguns de vocês estão sendo ativados nesse exato momento. Eu vejo corações de pedra sendo substituídos por corações de carne, corações que vivem realmente uma mensagem única. Hoje é mais um daqueles dias de ativar aquilo que a natureza espera ansiosamente, que é a manifestação dos filhos. Todos aqueles que estavam desanimados hoje recebem uma palavra. Todos aqueles que estavam aprisionados são libertos através dessa palavra. Todos aqueles que estavam oprimidos recebem um novo ânimo. Eis aqui um batalhão preparado para um novo tempo e nós fazemos parte dessa geração. E é por isso que nós somos gratos. Fala-se comigo, hoje é o dia que eu escolhi para tocar o terror na terra. Coloca um sorriso no seu rosto. Esfrega as tuas mãos. Fala assim, já é. Já é. Bora tocar o terror na terra, cumprir o nosso chamado, aquilo que nós fomos selecionados todos os dias. É isso que eu quero te convidar. Todos os dias, cumprir o seu chamado. Bora fazer o que precisa ser feito. Tira um print aí, me marca lá e coloca o maior código que você pegou no dia de hoje. Qual foi o maior código que você pegou hoje? E vamos fazer a diferença no dia de hoje. Fechou? Tamo juntos, até depois do fim. Bora fazer o que precisa ser feito. Esse 459 é um marco. Explodiu a minha mente e meu coração aqui. Isso aí. Eu vou voltar com as lives de provérbios. Quem que gostou aí dos provérbios? A gente lia lá os provérbios. O MDS. MDS é a Maratona da Sabedoria. É a gente fazer a leitura de provérbios todo dia. Dia 1º, provérbios 1, dia 2, provérbios 2, dia 3, provérbios 3. Manda lá no meu direct lá. A gente vai reaquecer. Faz tempo, né? Provérbios é bom demais. Faz tempo que eu não compartilho com a galera aqui. Bom? Tamo juntos até depois do fim. Bora tocar o terror na terra. Valeu, gente. Tchau, tchau.